Poder não se pede, toma-se. E quando não se pode tomá-lo de dentro, trama-se de longe. Enquanto o Brasil tenta se reconstruir das cinzas de um projeto de destruição, suas serpentes mais fiéis não dormem. Elas se aninham em territórios estrangeiros, em gabinetes climatizados, em quartos de hotéis, onde a palavra pátria é um mero instrumento para golpes baixos. O deputado Eduardo Bolsonaro, o exilado voluntário nos Estados Unidos, não é um mero turista da crise. É um ser em estágio avançado de decomposição moral. Sua mais recente investida, uma indireta contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, após o fracasso da PEC da blindagem. Olha só quem tá bravo, Sakamoto, com essa história da PEC da blindagem enterrada. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está morando nos Estados Unidos, ele foi para as redes sociais reclamar com os senadores que votaram contrários à PEC da blindagem. Diz ele lá, a PEC que o Senado enterrou tentava criar mecanismos de proteção contra o regime de exceção implementada por um judiciário corrupto e aparelhado. Blindagem já existe para os corruptos comparsas e cúmplices dos agentes do regime que estão no judiciário. Nesse país, só vai para a cadeia parlamentar que ousa pensar diferente dos dogmas da extrema esquerda no poder. Parlamentar corrupto goza de todas as blindagens que seus comparsas no poder permitem. Os senadores e governadores que impediram a criação das garantias mínimas contra o regime de exceção são serviçais, complacentes dos tiranos. Me chama a atenção aqui que ele fala senadores e governadores, porque o Tarcísio de Freitas, ele elogiou o enterro da PEC da blindagem. Daqui a pouquinho a gente mostra. Só para concluir aqui o post do Eduardo Bolsonaro, ele falou: vocês é que estão desconectados com o povo, emprenhados por narrativa da Globo, impressionados com um artista fazendo micareta na rua. Vocês são reféns de desinformação e engodo. Optaram em manter os poderes ilimitados da burocracia não eleita por puro medo politiqueiro. Eduardo Bolsonaro vai na contramão aí. Lembrando que a PEC da blindagem foi enterrada por unanimidade, inclusive com votos, né, dos parlamentares, dos senadores de direita, aliados até de Eduardo Bolsonaro. E aqui ele dá esse pito, fica bravo, fala dos governadores. O Tarcísio de Freitas publicou também nas redes sociais. Vamos abrir o Tarcísio? Meus amigos, a PEC da blindagem foi enterrada depois que eles se assustaram com a quantidade de pessoas que saíram às ruas contra essa PEC de bandidagem, essa PEC da impunidade, que eles queriam tanto aprovar, essa galera da direita, que eu não sei o que é que eles queriam esconder da sociedade, porque quem não deve não teme. E eles queriam esconder de qualquer forma alguma coisa aí, mas com certeza, posteriormente, se tiver algum crime, vai ser descoberto. Então, continuemos. Não foi uma simples crítica, foi uma aula prática de como a direita brasileira, quando encurralada, começa a devorar seus próprios filhotes. E, minha gente, a corrida pela presidência em 2026 já começou a ficar bem acirrada. Está tendo muita divergência dentro do partido do PL, porque quem vai ficar com o espólio de Bolsonaro? Segundo alguns informativos, Bolsonaro já teria declarado apoio a Tarcísio de Freitas. Eduardo Bolsonaro já teria ficado com raiva do pai por essa declaração e que se, no caso, Bolsonaro, que está inelegível e provavelmente vai continuar, no caso, se Bolsonaro não se candidate à presidência, quem iria se candidatar seria Eduardo Bolsonaro. Inclusive, ele já falou que tem essa pretensão de se candidatar à presidência caso o pai não vá concorrer. Eu iria concorrer se o senhor não pode pisar no Brasil, de acordo com a informação que o senhor trouxe aqui pra gente, que se pisasse no Brasil, se pisar no Brasil vai ser preso. Qualquer pessoa que esteja apta, né, com seus direitos políticos consegue concorrer. Né? Isso daí é o que basta para você poder concorrer. Como é que seria feita a campanha? São outros 500. Talvez a primeira campanha virtual da história do país. Mas eu acredito, né, Neila, que até lá a gente terá aprovado uma anistia para corrigir essa injustiça. Puro medo politiqueiro. Eis as falas de um homem que, da segurança de seu refúgio dourado, cutuca as feridas da casa incendiada que seu clã ajudou a construir. A ironia aqui é tão ácida, meus amigos, que chega a doer. Porque quem fala em medo politiqueiro é o herdeiro de um projeto que governou por 4 anos,
sob o jugo do pânico, medo do outro, medo da democracia e principalmente medo da verdade. Mas vamos além da superfície. Vamos às entranhas dessa operação política. Eduardo Bolsonaro age como o príncipe que perdeu o principado. E o que diz Maquiavel sobre isso? Ele é categórico. Os homens devem ser acariciados ou aniquilados. Tarcísio, ao tentar se equilibrar na corda bamba entre o bolsonarismo raivoso e a governabilidade, escolheu não aniquilar ninguém. Erro fatal, segundo o clã. Ele não merece mais ser acariciado. De acordo com Eduardo Bolsonaro, Tarcísio se torna o alvo. A PEC da blindagem era um projeto de interesse máximo da extrema-direita. Uma tentativa descarada de impunidade, de criar uma casta intocável acima da lei. O seu enterro no Congresso é uma demonstração de sanidade democrática. Para Eduardo, porém, é uma prova de fraqueza. E fraqueza para os bolsonaristas é o que mais faz os homens vacilarem nas suas resoluções. A indireta para Tarcísio é como se fosse um aviso. Quem não está conosco, contra nós está. E será tratado como inimigo. É aqui, meus amigos, que reside a genialidade perversa, a completa falência ética da direita bolsonarista. Eles adotam o pensamento de Maquiavel de uma forma seletiva e estúpida. É melhor ser temido do que ser amado. Mas só que eles esquecem a parte crucial. O temor deve evitar o ódio. E o que o bolsonarismo fez, se não semear o ódio? Ódio esse que agora se volta contra uns dos seus. Enquanto a esquerda, com todos os seus defeitos e complexidades, entende que o poder se constrói na organização, na pauta concreta, na disputa de ideias dentro das instituições, a direita bolsonarista reduz a política a uma guerra de tribos. E na guerra, os traidores são executados sumariamente. Tarcísio, ao ceder 1 milímetro à racionalidade, tornou-se um traidor. O que achou dessas manifestações? Elas representam sintomas de desconexão feito com a vontade das pessoas. E quando você se desconecta, tem protesto, e foi o que aconteceu. O senhor se refere especificamente à PEC da blindagem? Com certeza, seguramente. Porque observe, algo que nasceu para ser um remédio para proteger o parlamento, para proteger aquilo que a Constituição trouxe, que é a imunidade formal, material do parlamentar, a imunidade ou a garantia que o parlamentar tem que ter de exercer seu mandato livremente, com independência, se transformou em outra coisa. Quando se transforma em outra coisa e você tem a distorção, e a população percebe que está indo por um caminho de privilegiar a impunidade, etc., a população se revolta. Você não pode se desconectar daquilo que as pessoas pensam. Quando houve essa desconexão, houve protesto. Eduardo, em seu exílio dourado, pratica a mais covarde das artes, a do sabotador. Ele não oferece uma solução, uma alternativa. A sua função é minar, destruir, criar caos. É a política do quanto pior, melhor. É a aplicação literal do princípio de Maquiavel de que os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Eles apostam que o brasileiro, na sua luta diária pela sobrevivência, já esqueceram os 400 mil mortos na pandemia, a destruição ambiental, o desmonte do Estado. Meus amigos, deixa eu falar uma coisa. Sabe o que é que político adora? Eles adoram isso aqui, ó. O nosso esquecimento. E é nesse contraste que a superioridade moral e política da esquerda se revela. Enquanto a direita bolsonarista trai o país de fora, a esquerda o defende de dentro. Enquanto eles tramam nos quartos de hotéis, nos corredores da Casa Branca em Washington, a esquerda debate no plenário, nas ruas com o povo e nos sindicatos. A esquerda compreende um Maquiavel que a direita é incapaz de decifrar. O Maquiavel que sabia que a verdadeira força do príncipe vem do povo, que um governo alicerçado pelo apoio popular é infinitamente mais estável do que aquele sustentado pelo medo e pela mentira. A única blindagem que a esquerda busca não é para proteger os indivíduos da lei, mas para blindar os direitos sociais, a democracia e a soberania contra ataques de príncipes falidos e seus aliados. O medo politiqueiro que Eduardo fala é, na verdade, o último suspiro de responsabilidade. É o reconhecimento que, para governar, exige diálogo,
exige construir pontes, exige abandonar a lógica da guerra permanente, algo que o bolsonarismo é incapaz de fazer. Portanto, essa indireta do Eduardo Bolsonaro não é um fato isolado, é um sintoma de um projeto que, para sobreviver, precisa canibalizar seus próprios aliados. Eduardo Bolsonaro, o príncipe desterrado, acha que está sendo forte, mas Maquiavel, o verdadeiro, ele teria uma avaliação diferente. Ele diria que a maior sabedoria de um governante é adaptar-se aos tempos. E o tempo de hoje exige reconstrução, unidade e seriedade. E é aí que a direita bolsonarista mostra sua irremediável obsolescência. Eles são relíquias de uma era sombria, príncipe de um reino que ruiu, condenados a tramar na obscuridade, enquanto o Brasil lentamente segue em frente. A provocação de Eduardo Bolsonaro para Tarcísio de Freitas, que também é outro da mesma laia, é o ruído de um animal ferido. E a história já nos ensina: animais feridos são perigosos e raramente são sábios. E o futuro definitivamente não lhes pertence.